Bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma obra mesmo interessante. Crisbal, o Guerreiro, do Paulo Roberto do Carmo. Olá! Sim, uma obra com uma história peculiar. Exato. Porque estamos a falar da segunda edição, de 2002, certo? Que pega nos poemas da original, de 66, mas Ah, depois junta textos novos, escritos 36 anos depois. Uma vida, basicamente. uma vida, precisamente. E ainda temos as ilustrações do Stockinger, que não são só um detalhe, De que todo. fazem parte da experiência. Pronto, então a nossa ideia hoje é mergulhar nisto, tentar perceber os temas, a ligação entre as duas fases, não é? É isso mesmo. E olha, para além dos poemas, temos mais material que ajuda. Assim. Temos a nota explicativa do autor, temos a apresentação original do Rui Carlos Osterman, Aquela de 66? essa mesma, e depois um texto do Carlos Nijar, já de 2002, e um resumo crítico com várias leituras. Portanto, temos contexto. Ótimo. Então comecemos por 66. Lembro-me dessa ideia do Osterman, a força originária de um poeta jovem numa idade atómica. Sou intenso. E era, acho eu, havia ali uma urgência, talvez, uma crueza própria da juventude e da época, claro. Pois, dá para sentir isso no excerto. Por exemplo, este da página 15. Coisa terrível é um homem louco quando este homem tem a lucidez exata de sua loucura. Epá, isto tem peso. Tem imenso peso. Essa lucidez na loucura, uau! E o interessante é pensar nisto vindo de 66 e depois saltar para 2002, com aquele ato enorme. Exato, 36 anos. O que aconteceu aí? Bem, o próprio autor diz na nota explicativa que suprimiu alguns poemas da primeira edição. Isso já sugere uma reflexão, uma escolha, não é? Uma reavaliação, talvez? Possivelmente. E o Nejar, no texto dele, lembra o contexto histórico. A ditadura militar no Brasil pairava sobre essa escrita de 66. O que nos leva à figura do guerreiro. Quem é este Crisbal? Uma figura de resistência, mais pessoal. Olha, as leituras críticas não são unânimes, o que é bom sinal, acho eu, torna a coisa mais rica. Sim, claro. Há quem veja nele um símbolo de resistência, sim, talvez não política de forma direta, mas existencial, uma luta contra algo. Ou talvez a própria luta do poeta. Exatamente, vários críticos apontam para aí. O guerreiro como metáfora do fazer poético, a palavra como campo de batalha. A arma da palavra, como se costuma dizer. Isso, lutar contra o silêncio ou contra a dificuldade de dizer. O Jefferson Barros fala de um guerreiro que é antes esboço do que escrito. Acho que esta ideia é fascinante. A luta com a própria matéria da linguagem. E essa luta continua em 2002, ou muda de figura? Boa pergunta. Há ecos, sem dúvida. Temas como a solidão, o tempo, a linguagem, continuam lá. Mas talvez com outra roupagem. Hum. Vi um exemplo curioso. Na página 37 de 2002, temos o título Com o rondar dos crepúsculos, que já existia em 66. Sim, mas o poema é diferente, certo? É diferente. Diz: Com o rondar dos crepúsculos, Crisbal afia a lâmina e tece de fúria e gozo um esplendor no avesso da noite. A fúria e o gozo estão lá, mas agora há uma lâmina afiada. Olha, aí está. Essa lâmina afiada pode sugerir mais precisão ou uma raiva mais focada, talvez uma técnica mais apurada com o passar dos anos. Pode ser. O Nejar fala numa energia linguística que se mantém em 2002, mas talvez com outra densidade, outra maturidade. E há quem descreva o estilo, como o Ayala, como impressionista. Impressionista. Tipo, mais focado em sensações. Sim, em captar momentos, atmosferas, quase como pinceladas, em vez de uma história seguida. Pinceladas de emoção, de imagem. E as ilustrações do Stockinger entram como nisto tudo? Mencionaste que eram importantes. Acho que sim, porque não são só decoração. Os traços dele, muitas vezes fortes, angulosos, às vezes sombrios, parecem mesmo conversar com os poemas. Reforçam a tensão, a tal crueza de que falávamos. Dão uma cara, um corpo a essa luta do Crisval. Acrescentam outra camada. Faz sentido, sim. Então, se juntarmos as peças todas, 66, 2002, as notas, as críticas, as imagens, o que é que fica? Qual é a essência disto? Bem, para mim, Crisbal, o guerreiro, acaba por ser uma viagem longa e profunda pela condição humana, não é? Usando esta figura do guerreiro. Que não é só um lutador literal.
Não, de todo. É alguém em luta constante com a palavra, com o tempo, com a memória, consigo próprio. E ter estes dois momentos, 66 e 2002, mostra tanto o que persiste nas nossas lutas, como o que o tempo transforma na forma de as expressar. A palavra como campo de batalha e refúgio, como dissestes antes. Exatamente. É um testemunho dessa dualidade. Poderoso, sem dúvida. Fica, se calhar, uma última questão para pensarmos. Se o Criswell atravessou estas décadas, estes contextos, que tipo de guerreiro poético poderia nascer hoje, dos nossos desafios? Boa pergunta. De que forma teria essa luta na linguagem de hoje? Tão fragmentada, tão rápida? Fica a reflexão.